A paz do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês, meus irmãos. Meu nome é Maria Simões, eu tenho 44 anos e agora no dia 16 de dezembro de 2011 eu completo 5 anos que tive um encontro com o Senhor Jesus que mudou totalmente a minha vida. Eu resolvi gravar esse vídeo para falar de um assunto que já não é tão novo, né, na internet. Nós temos vários vídeos no YouTube, alguns sites de outros irmãos que já foram acordados para a realidade, têm tratado deste assunto, mas eu nunca vi nenhuma mulher falando desse assunto, nenhuma mulher de Deus tratando desse assunto. E movido e tocado pelo Espírito Santo, eu resolvi falar e trazer a verdade para vocês sobre um assunto que é polêmico, porém é extremamente necessário que seja verdadeiramente abordado, e trata-se do dízimo, né? Dízimo que envolve não só a prática atual que as religiões estão fazendo, e aí envolve também o sentido da lei, né? E o sentido de o que vem a ser a igreja, porque são três coisas que hoje estão interligadas e estão sendo feitas totalmente contrário à palavra do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Lá na Antiga Aliança, em Deuteronômio, capítulo 14, do versículo 22 ao 29, parece até, irmãos, que esta página foi arrancada da Bíblia de alguns pregadores e alguns pastores, né? Porque eu nunca vi ninguém pregar sobre Deuteronômio 14, principalmente dos versículos 22 a 29. Lá há uma descrição absolutamente clara do que é o dízimo, para que ele foi instituído, quem poderia receber esse dízimo, para quem ele era destinado e quando ele deveria ser feito e de que forma ele deveria ser feito. Tudo que eu vou trazer para os irmãos está embasado tão somente aqui, na palavra de Deus. Não há nada que eu venha falar que os irmãos não encontrem escritos na palavra de Deus. Tanto algumas passagens da Velha Aliança, como a maioria das passagens do Novo Testamento, da Nova Aliança, porque nós entendemos que vivemos pela graça e não mais pela lei. Bom, nesse capítulo 14 do livro de Deuteronômio, dos versículos 22 a 29, está escrito que o dízimo sempre foi alimento. O dízimo foi instituído por Deus para que fosse entregue aos levitas, ou seja, os descendentes da tribo de Levi, e tão somente os descendentes da tribo de Levi, as primícias dos seus rebanhos, das ovelhas, das vacas, e o melhor do grão, de qualquer grão que eles plantassem, para que os levitas, os estrangeiros, as viúvas e os órfãos tivessem como se manter. Então, o dízimo nunca foi dinheiro. Eu vou fazer algumas paradas para explicar algumas coisas de um assunto para o outro. Por exemplo, alguém pode agora estar falando, mas hoje nós não podemos ofertar alimentos, tem que ser dinheiro, porque dinheiro não existia naquela época. Existia sim. No próprio versículo 24 desse capítulo 14 de Deuteronômio está escrito que quando a pessoa que fosse levar o seu dízimo até os sacerdotes, até os levitas, ela estivesse distante da casa do Senhor, do tabernáculo de Deus, ela venderia aquele dízimo, ataria, a palavra em algumas traduções tem colocaria, na tradução que eu tenho tem ataria o dinheiro, a palavra é clara, e também já se cita dinheiro no livro de Gênesis, na sua mão, ou seja, não é para dar, mesmo que o dízimo fosse hoje legal, não seria para dar dinheiro na mão de nenhum sacerdote. Ata a sua mão, compra com esse dinheiro tudo, chegando lá no local, né? Chegando ao local, você vai comprar tudo que você quiser, que a sua alma se agradar, e vai ofertar e vai também comemorar com os seus, porque o dízimo também tinha o objetivo de uma grande comemoração perante ao Senhor, com muita bebida, com muita comida, para agradecer ao Senhor a colheita maravilhosa, para agradecer ao Senhor a ampliação na quantidade do seu rebanho.
né? Então o dízimo sempre foi dinheiro, porque o destino dele era ser comido. Sempre foi alimento. Nunca foi dinheiro. Nunca foi dinheiro. Bom, quem poderia receber esses dízimos? No livro de Levítico, capítulo 18, versículo 21, está lá bem claro. Os levitas, ou seja, os descendentes da tribo de Levi, né? Que vieram lá das 12 tribos de Jacó. Os levitas que foram separados. Por que eles foram separados e por que eles tinham esse direito? Porque eles não tiveram herança nenhuma. Quando foi feita a divisão da herança pelas tribos de Jacó, e Moisés fez a divisão das heranças, os levitas não tiveram nenhuma herança, eles não recebiam nada. Aliás, para ser um levita, que é um outro ledo engano, achar, povo de Deus, que levita é tão somente aquela pessoa que canta, que toca, não é verdade. O levita, ele tem altas responsabilidades dentro de um ministério. Ele deve ser o responsável pelo zelo das pessoas, né, que estão envolvidas no ministério, por louvar e adorar o Senhor. Não é só, eu canto, eu toco, eu sou levita. Não. Eles têm que cuidar das coisas do Senhor. Hoje, na graça, as coisas do Senhor somos nós. Mas eu vou falar daqui a pouquinho de quem é a verdadeira igreja. Então, esses levitas, para serem levitas, eles não poderiam ter nenhum bem. Não poderiam ter terra, não poderiam plantar, não poderiam ter animais. Eles deveriam ser apenas, então, somente sustentados pelo povo de Deus. De que forma? Através dos dízimos. Como? Sustentados em alimentos e vestes. E não mais do que isso. Eles não eram sustentados nos seus desejos pessoais, materiais, como nós vemos hoje. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar disso também. Então, o dízimo que foi instituído pelo Senhor na antiga aliança, está no livro da lei, era um preceito cerimonial, uma lei que fazia parte das leis cerimoniais. Nunca foi dinheiro. Claro, isso está muito claro. Qualquer dúvida, vá ler Deuteronômio 14, do versículo 22 ao 29, Levítico 18, 21 e outras passagens também desse livro de Deuteronômio e Levítico vai deixar bem claro o que é o dízimo. O que é o dízimo. E nunca mudou. Não houve ordenança nenhuma do Senhor Jesus para se mudar isso. Não há uma sequer passagem no Evangelho de Cristo e nem nas cartas dos apóstolos que ordenem dar dízimo. Não há. Aliás, a palavra dízimo no Evangelho aparece 2 vezes apenas. E aparece para ser criticado pelo próprio Jesus. Não se deve dar dízimo, não se deve devolver dízimo, não se deve praticar esta lei cerimonial chamada dízimo. Por quê? Porque nós vivemos na graça, nós não vivemos mais pela lei. Eu acho muito engraçado que muitas denominações hoje, aliás, em sua grande maioria porque nós falamos hoje de 150 milhões de cristãos evangélicos declarados no último censo do IBGE. Então, 150 milhões, quando a gente vê que a maioria está frequentando denominações, a maioria está dizimando, é porque a maioria não conhece a verdade. Não conhece por 2 motivos. Primeiro, porque não busca o Senhor, o verdadeiro conhecimento daquele único capaz de ensinar verdadeiramente, que é o Espírito Santo de Deus. Ele está disponível para quem quiser recebê-lo. A palavra do Senhor diz que Deus dá o Espírito Santo a quem o obedece. Para ter o Espírito Santo de Deus lhe dirigindo, lhe ensinando, lhe direcionando, habitando em cada um de vocês, basta obedecer a Deus. Assim como Jesus falou, se querem ser meus discípulos, permaneçam na minha palavra. E aí conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é somente um texto solto que dá a interpretação total e verdadeira do contexto. É o contrário. Nós temos que ler, no mínimo, todo o capítulo referente àquele versículo. Nós ouvimos em várias pregações: e conhecereis a verdade vos libertará. Creres no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Mas não se ensina
estes homens que estão nos púlpitos, pastores, apóstolos, bispos, enfim, quais títulos queiram eles ostentar, eles não ensinam o texto completo, é apenas um contextozinho. Há um ditado que diz: contexto sem texto é motivo para pretexto. É uma brincadeira que há no meio evangélico. Mas é preciso que se ensine a verdade. E a verdade nos diz que nós, hoje, cristãos, que fomos lavados, remidos pelo sangue de Jesus, que o aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas, não devemos viver mais pela lei. Em Romanos 10,4 diz: o fim da lei é Cristo, para todos aqueles que nele creem. Existem outras citações que eu vou falar aqui rapidamente. Por exemplo, no livro de Gálatas, no capítulo 3:11, está bem claro, é evidente que pela lei ninguém, olha a palavra, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Aí no próprio Gálatas, irmãos, leiam o livro de Gálatas, meditem no livro de Gálatas, peça ao Espírito Santo que abra os seus olhos e ouvidos espirituais para lerem, entenderem e ouvirem o que o Espírito fala no seu coração sobre o livro de Gálatas. Que o livro de Gálatas fala basicamente sobre a lei e a graça. E o porquê que não devemos mais viver nem praticar a lei, porque a lei foi abolida quando Jesus Cristo morreu, quando o véu do templo foi rompido. A graça passou a ser o nosso motivo de vida, tanto que a palavra diz que nós crescemos de graça em graça e não de lei em lei. A lei hoje praticada, que é apenas tão somente dízimos, e eu não estou falando só das igrejas cristãs evangélicas, existe a igreja católica que pratica dízimo. Aliás, foi ela mesma que criou, né, esse ato religioso do dízimo na Idade Medieval. Porque a igreja primitiva, a igreja que Jesus Cristo fundou, nunca praticou dízimo. Eu acho muito engraçado como é que uma pessoa pode abrir a boca e dizer: eu sou cristã, eu sigo a Jesus Cristo, eu vivo a Jesus Cristo, eu não vivo mais, Cristo vive em mim, e teima em entender a palavra de Deus. Teima contra a palavra de Deus, prefere muitas vezes dar ouvido a homens do que a Deus, contrariando até o que Pedro diz. É mais importante para nós obedecermos a Deus ou a homens, quando a eles foi proibido fazerem qualquer coisa em nome de Jesus? Quando eles curaram o paralítico lá na porta do templo, eles foram proibidos. Chamaram os anciãos, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, que hoje a gente pode fazer uma analogia com os grandes teólogos que usam as GIAs, né? Que são as ciências sociais, a sociologia, a psicologia, até alguns usam a hipnose, né? Para estar pregando o Evangelho de Cristo. Irmãos, cuidado, abra os olhos de vocês. O púlpito não é lugar para espetáculo, não é lugar para gritos desenfreados e manifestações histéricas. O púlpito é um lugar, ou qualquer lugar, onde se proponha verdadeiramente anunciar a palavra de Jesus Cristo. É uma coisa seríssima. Se esses pastores, esses líderes, esses bispos, esses apóstolos estão fazendo uma coisa errada, não façam vocês também o mesmo. Abram o olho, leiam a palavra, meditem na palavra, porque Jesus está voltando. E eu quero saber qual de vocês que está vendo esse vídeo é que vai poder levantar a mão ou dizer em alto bom som para si mesmo: eu tenho certeza da minha salvação. Se Jesus voltar, eu subo, eu não fico aqui na terra. Isso é muito sério, muito sério. Bom, lá em Gálatas 3:8 está escrito assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, que somos nós, né? Somos herdeiros da promessa abraâmica, né? Nós, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Por que Abraão?
Irmãos, a promessa que foi feita por Deus a Abraão, que o justo viveria da fé, que a fé seria a base do nosso crescimento em Cristo Jesus, foi feita a Abraão 430 anos antes da lei. Como é que agora a gente pode aceitar que se cumpra a lei, que se peça dízimo, que se guarde sábado, que tenham preceitos religiosos, rituais? Hoje o que nós vemos dentro dessas denominações são liturgias que estão desde a época de Calvino, uma coisa que não muda. Jesus nunca foi litúrgico. Onde na palavra vocês viram Jesus tendo um ritual a seguir, seguindo um ritual, pedindo dízimo a alguém? Paulo disse: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu não conheço um irmão mais abençoado do que o irmão Paulo, o apóstolo Paulo. Ele sabe o preço que ele pagou para ele chegar ao nível espiritual que ele chegou. Ele era um assassino, um perseguidor, um matador de cristãos, mas se tornou um homem pleno e cheio do Espírito Santo. E como é que nós, irmãos, lemos as cartas do apóstolo Paulo e teimamos em não cumprir a palavra de Jesus? Jesus disse: se as minhas palavras estiverem em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o Evangelho de Cristo está cheio de condicionais. Irmãos, pelo amor de Deus, parem de ouvir uma única frase da Bíblia, de um contexto bíblico, e ouvir todo o discurso que um pregador faz a partir de um único versículo. O Espírito Santo não faz isso, irmãos. O Espírito ensina completamente. Quando o Espírito Santo nos ensina, ele nos leva a vários textos completos. Ele vai testificando um texto, outro texto, outro texto e outro texto, porque ele é o Espírito da verdade. Irmãos, abram os olhos, parem de teimar contra a palavra. Estão teimando contra a palavra. Muitos dirão: ah, irmã, mas como é que vamos manter a igreja se não dermos o dízimo? Aí vem uma pergunta simples: quem é a igreja? A igreja, por acaso, são essas denominações cheias de placas, de cadeiras confortáveis, de púlpitos que mais parecem hoje palcos, de ar-condicionado, com banheiros bons? Ou são denominações pequenas, em casas humildes, sem piso, com banheiro meia boca, como se diz? Nenhum nem outro, irmãos. A igreja somos nós. Nós somos a igreja. Jesus deixou isso bem claro. Lá em Atos 7,44 está escrito: Deus Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Meu Deus, será que é tão difícil entender isso? Mas tem que a obra da igreja. A igreja é você, sou eu. O verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro pastor, a verdadeira mulher de Deus, a verdadeira pastora deveria estar preocupada em ajudar, sim, as igrejas, nós. Sabe o que acontece, irmãos, quando vocês levantam das suas cadeiras, das suas denominações, porque ainda diz: eu vou para a minha igreja. Qual é a sua igreja? A igreja de Cristo. Nós somos apenas membros de um corpo cuja cabeça é o Senhor Jesus. Quando você está sentado, que o pastor pede dízimo, você pega o envelope e coloca o seu dinheiro, levanta para colocar no gasofilácio, ou então fica sentado esperando passar a obreira para recolher o seu envelope. Às vezes do seu lado, irmão, tem um irmão ou uma irmã passando por necessidade, que está com a conta de luz atrasada, né? Que está precisando comprar um remédio e não tem recurso, às vezes está até passando fome, e você está dando o seu dízimo para a obra da igreja, enquanto a verdadeira igreja está sentada ao seu lado, respira, sua, chora, ri,
ora, louva, adora. Quando os apóstolos foram presos, o apóstolo Pedro foi preso. A Bíblia fala que a igreja reunida orava por ele. Eram as paredes que oravam por Pedro. Jesus, quando voltar, ele vem buscar a denominação A, B, C, D, E, ou vem buscar a mim e a você? O dízimo nunca deveria ser cobrado porque nunca foi dinheiro. E as ofertas alçadas, que devem ser dadas deliberadamente de coração, porque assim agrada a Deus, quando se dá com alegria, está lá em 2 Coríntios capítulo 9, deveriam ser distribuídas para todos os membros necessitados, porque a igreja primitiva assim fazia. O que é que eles faziam? Vendiam seus herdários, suas fazendas, e colocavam dinheiro aos pés dos apóstolos, que dividiam igualitariamente, e ninguém tinha falta de nada, assim diz a palavra. O que aconteceu com Ananias e Safira? Aquilo ali foi um exemplo que Deus deu, fulminando-os, matando-os, para que não se repetisse aquilo. Mas infelizmente aquilo se repetiu, porque o inimigo entrou no coração de alguns, causando a pior desgraça que pode acontecer na vida de qualquer cristão, de qualquer congregação: é a divisão. A placa A, a placa B, a denominação tal. Irmãos, vocês têm ideia da quantidade de placas denominacionais que nós temos no Brasil? Nós somos o segundo maior povo cristão do mundo. E eu conheço muitos e muitos irmãos passando muita necessidade, porque eles não são assistidos pela igreja, pela denominação. Por isso que não devem se dar dízimo, porque a igreja somos nós. Pastores, bispos, apóstolos, cuidem da sua igreja, do seu rebanho, que é a verdadeira igreja de Cristo. A própria palavra diz que as nossas necessidades devem ser comunicadas aos nossos irmãos. Por que a palavra diz isso? Por que o Evangelho diz isso? Por que diz? Para que nós sejamos saciados nas nossas dificuldades materiais. Por quem? Por todos. Sabe qual seria o correto, irmãos? Um lugar onde se congrega pessoas em nome de Jesus. Chega alguém deliberadamente, às vezes nem cristão. Deus usa alguém como seu objeto, por exemplo, e diz: olha, pastor, eu senti um forte desejo no meu coração de vir aqui contribuir com 10 mil reais para vocês. Sabe o que o pastor deveria fazer? Distribuir esses 10 mil reais igualitariamente pela quantidade de pessoas que estão congregando ali. Esse deveria ser o papel correto, segundo as Escrituras, de um pastor, um homem de Deus. E não pegar os dízimos, como eles pegam, fazer um livro caixa, apresentar balancetes à igreja. Balancetes. Quem tem ouvidos que ouça. Já vi pastores botar a lista na porta da igreja de quem está dizimando e quem não está dizimando. Isso é coação. Isso é constrangimento. Eu participei. Eu fui de uma denominação 2 anos. Aliás, de 2 denominações. 2 anos. Mas graças a Deus, Jesus me tirou. Como tem tirado muitos e muitos. A revista Isto É, mês passado, fez uma matéria dizendo a quantidade crescente de cristãos evangélicos que estão saindo de dentro de denominações. E eu sou uma prova viva. Há vida em Cristo fora das denominações. Há vida em Cristo fora das denominações. Não há vida fora de Cristo. E tem muita gente dentro das denominações fora de Cristo, fora de Jesus, ouvindo uma coisa errada, fazendo coisa errada. Porque o que a palavra diz? Um cego que guia outro cego vão cair no abismo. A cegueira espiritual. Pastores, bispos, apóstolos, cuidado. Cuidado para vocês não fazerem parte de Mateus 7, 22 e 23. Aquele velho e conhecido texto. Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome? Não curamos enfermos, não expulsamos demônios em Teu nome? E Jesus dirá abertamente: eu não vos conheço.
E o resto do texto vocês sabem. Cuidado. Ainda é tempo de se arrepender verdadeiramente e praticar o verdadeiro evangelho de Cristo. Continuando. Tem mais e mais textos em Gálatas que provam que nós somos a igreja. Gálatas 5:1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a meter-vos debaixo de jugo da escravidão. A lei, irmãos, era uma lei de escravidão. A mulher adúltera era apedrejada e morta. As leis sabadistas, se não cumprissem, havia punições rigorosas. Aí agora vocês vão perguntar, mas Jesus, ele veio para cumprir a lei e não para destruí-la? Sim, Jesus estava se referindo às suas palavras quando ele disse, eu não vim para abrogar a lei, e sim para cumpri-la. Ele estava se referindo às profecias que foram ditas sobre ele. As profecias de Isaías, do próprio Moisés e de outros profetas sobre ele. E ele, as leis cerimoniais de circuncisão, de apresentação no templo, ele cumpriu. Maria, seu pai, ou Maria, sua mãe biológica, seu pai José biológico, cumpriram. Levaram ele até o templo, o profeta Simeão ouviu. Vocês sabem da história. Quer dizer, se leem a Bíblia. Então, a lei não deve ser mais cumprida. Sabe o que eu acho engraçado, irmãos? Eu acho uma coisa muito engraçada. Tem muitas denominações que querem e continuam pregando dízimo. Porém, só cumprem isso da lei. Não é interessante? Não cumprem toda a lei. Por que eles não cumprem toda a lei? Porque é impossível, nem judeu hoje pode cumprir toda a lei. Nem judeus. Não há mais tempo. Foi destruído 70 anos depois do nosso Jesus Cristo. Não há mais tempo. O judeu não pode cumprir todas as leis, nem que eles queiram. Ele não pode, não tem como. Engraçado essas denominações, né, ocidentais que nós temos aqui. Somente o dízimo. Não apedrejam adúlteros, misericórdia. Não guardam sábados. Mas o dízimo, por que o dízimo? Só o dízimo. Isaías, eles são descritos como cães gulosos, insaciáveis. Sabe quem? Os pastores. Está lá, não sou eu que estou dizendo. O profeta Isaías que disse. Está lá Isaías. Eu vou evitar de dizer alguns capítulos e versículos para aguçar a curiosidade dos irmãos, até de buscar e ler mais, procurar. Bom, então ficou esclarecido, creio eu, que o dízimo é pertinente à lei. A lei durou até Cristo, né? Romanos 10:4. E nós somos a verdadeira igreja do Senhor Jesus. Nós. E outra coisa, Paulo, uma certa vez, falou assim, eu e Barnabé poderíamos parar de trabalhar, poderíamos, e viver da coleta aos santos. Essa coleta aos santos, para que não se deturpe, era ajuda às igrejas que estavam na Ásia, em todas as localidades onde Paulo passou, e os apóstolos passaram abrindo igrejas nas casas das pessoas, nas casas. Ele poderia, assim, essa coleta era alimento e veste, não era dinheiro. Não era para suprir as necessidades. E as necessidades básicas são alimentação e vestimenta. Tá? Jesus disse, ide pregar o evangelho a toda criatura. De graça recebestes, de graça dai. Não é para cobrar dízimo, para pregar. Não é para cobrar, para pregar. Pastores, pregadores, evangelistas, não se cobra. Se recebe a oferta voluntária, é outra coisa. Deus toca no coração quando Ele quer abençoar. Ele mesmo providencia, Ele não precisa que ninguém peça. Não é para vender CD, não é para vender livro, não é, tá errado. Não é para cobrar, para adorar, fazer show. Porque quando é de Deus, Deus providencia tudo. O seu trabalho, o certo é cada um ter o seu trabalho secular para se sustentar e a sua família e fazer o trabalho do Senhor gratuitamente. Porque Jesus pagou o preço com sangue pela nossa salvação, agora tu vai cobrar para anunciar Cristo. Isso envergonha a gente, envergonha.
se envergonha a mim, envergonha a outros, imagina o Senhor Jesus como uma envergonha, né? Essa coisa de show da fé, show! Fé, desde quando fé é descrita na Bíblia como show? Eu vou mostrar uma coisinha para os irmãos aqui, só para os irmãos terem uma noção. Revista Isto É, 14 de setembro de 2011. Creio que dá para ver aqui, né? O inferno da Bispa... Não sou eu que estou dizendo, hein? É a revista Isto É. O inferno da Bispa Sônia. Decadência da Igreja Renascer. 70% dos templos da Igreja Renascer estão sendo fechados porque não tem dinheiro para pagar aluguel. Glória a Jesus. Sabe o que é isso, irmãos? Vocês abrindo os olhos. Sabe o que é isso? Vocês parando de dar dízimo. Sabe o que é isso, irmãos? Vocês se preocupando em ajudarem uns aos outros, ao invés de estar dando seu dinheiro suado na mão de pessoas como estas, que andam com roupa de grife, com joias nos dedos, colares, brincos, joias valiosas, que tem um helicóptero avaliado em 2,5 milhões de reais, que tem uma mansão maravilhosa em São Paulo, né? Que tem carro blindado, seguranças em dupla, anda com seguranças. Para que andar com segurança, irmãos? Para que Jesus nunca andou com segurança? Está vendo aqui, irmãos? Olhem bem. Isso aqui vai acabar. Isso aqui vai acabar. Já está começando a ruir a mentira. Porque a palavra do Senhor diz que nada ficará oculto, tudo será revelado. Ele não quer mais falsos cristãos. Jesus está dando uma última oportunidade a mim, a você que está vendo esse vídeo e a todos aqueles que se arrependerem verdadeiramente e se posicionarem verdadeiramente em Cristo Jesus. Caso contrário, eles não vão conseguir. Jesus está pinçando a sua verdadeira igreja. Jesus está tirando de dentro das denominações aqueles que verdadeiramente são seus e querem ser dele. Não adianta. Não adianta, porque o povo está abrindo os olhos. O Senhor está abrindo os olhos do seu povo. Então, um recado que eu dou, um conselho sugerido a vocês, pastores, bispos, apóstolos, qualquer título, missionários, acordem. A palavra do Senhor diz que Deus dá o Espírito Santo a quem lhe obedece. Se vocês têm o Espírito Santo de Deus habitando em vocês, orem. Peçam ao Espírito Santo que lhes digam a verdade sobre o dízimo, a verdade sobre quem é a verdadeira igreja de Jesus, a verdade sobre a lei. E Ele vai dizer: arrependam-se, ainda é tempo, caso contrário, será muito tarde, muito tarde.